o Romário, ele deu declarações polêmicas ontem, tá? Na despedida do Adriano. Como sempre, o Romário, quando ele fala, né, repercute. Ele falou do Neymar, falou que conversou com o Neymar, mas antes de falar sobre a conversa do Romário com o Neymar, tá? Que ele disse que é importante o Neymar ter a consciência da responsabilidade dele daqui para frente. O Romário deu uma cutucada na seleção brasileira. O Romário disse o seguinte, Flávio Prado: eu tô vendo passar aqui Ronaldo, Zico, Romário, Adriano, e ver a seleção de hoje é um pouco triste. A gente é brasileiro, não pode perder a esperança. O Dorival tem tentado fazer o melhor dele. As coisas não têm saído do jeito que deveriam. Nunca deixamos de participar de uma Copa do Mundo. Com certeza vamos participar dessa. Esperamos que o Neymar volte o mais rápido possível para dar uma força na parte técnica, principalmente. E vamos continuar com o pensamento positivo de que a seleção vai melhorar. Bom, ele diz, vendo passar aqui Ronaldo, Zico, Romário e Adriano e ver a seleção de hoje é triste. É realmente triste ou as outras seleções também tinham seus momentos ruins, mas ganharam Copa do Mundo? Porque se você for pensar, a do Adriano nem Copa ganhou, né? A do Adriano, a gente tinha Adriano, Kaká, Ronaldinho e Ronaldo em 2006, que todo mundo falava seria a seleção. Ainda tinha o Júlio César, que era o melhor goleiro do mundo, né? Naquele momento. E não deu em muita coisa, né? Não deu, aquela seleção não deu liga. O titular foi até o Dida, mas o Júlio César depois que teve o seu auge, né? Que ele foi para 2010 como o melhor do mundo. É verdade, eu confundi. Era o Dida, mas tinha Roberto Carlos, né? Tinha aí muitos jogadores ainda de altíssimo nível e não ganhou. O Romário tem razão em dizer que é triste ver a seleção de hoje, ou já é triste há um bom tempo, Flávio Prado? É assim, no meu conceito, hoje o Brasil tem jogadores que jogam em times protagonistas. Então você tem cara no Barcelona, você tem cara no Real Madrid, você tem cara no Manchester City, você tem cara nos maiores times do mundo, no Arsenal. Você tem esses caras jogando lá. Só que, como não tá dando liga, como não tá ganhando, fica complicado. Dá a impressão que os jogadores do Brasil de hoje são jogadorzinhos quaisquer. Eu não quero comparar tecnicamente ninguém com nada. Cada um, o futebol é outro daquela época e de hoje. Hoje não se demanda a mesma técnica, é mais um futebol tático, somente depois do Guardiola 2008, a coisa ficou mais tática, né, e menos técnica individualmente. Claro que a técnica poderia ser um pouco mais apurada, mas você tem jogadores aí importantes. Houve uma guerra aqui no Brasil, uma briga, porque o Vini não foi considerado o melhor jogador do mundo. Então, para muita gente, ele deveria ser, né? Então você tem o Rafinha, você tem o Martinelli, você tem o Gabriel, o zagueiro do Arsenal. Enfim, você vai procurando por aí. Você tem o Ederson, você tem o Alisson, dois dos maiores goleiros do mundo. Enfim, né, você tem jogadores importantes. Agora, não está rolando. Isso aí, essa coisa de como é que vai ser ou não o final dessa história, a gente não sabe. Esses caras, eles já têm a história feita e pronta e maravilhosa. Todos esses que o Romário citou, e ele inclusive, são jogadores com uma história feita, pronta, concluída. Os outros estão fazendo a história. Você ganha uma Copa do Mundo, ou faz um papel legal, enfim, ou vira melhor do mundo nessas disputas individuais que eu não levo tão a sério, mas você acaba ganhando um protagonismo que você não tem. E ganhar a Copa do Mundo não depende muito da eliminatória, né? A gente viu que o Tite fez 2 eliminatórias brilhantes e acabou não dando certo, dando azar nos jogos. Contra a Bélgica nem tanto, contra a Croácia foi mais azar do que realmente, e mesmo contra a Bélgica poderia pelo menos ter empatado. Mas e você vê seleções que saem daqui debaixo de porrada e voltam consagradas. E aí esses caras lá na frente vão dizer, ó, esse era o cara que... Tá vendo? Eu vi passar esse, aquele, que era da seleção que antes de ganhar a Copa era considerada uma seleção fraca e jogadores que não tinham toda essa pegada. Então, acho que depende muito. Eu entendo o que o Romário fala, o momento da seleção é muito ruim, mas acho que o Brasil tem jogadores protagonistas, sim. Tem jogadores interessantes
E com um pouquinho de sorte pode até dar certo, fazer uma boa seleção, melhor do que estava fazendo, e com mais sorte ainda pode ganhar a Copa do Mundo. Ela vai brigar com 7, 8 times mais ou menos do mesmo nível. Se ela der um pouquinho de sorte, ela pode ser campeã do mundo. Para mim não faz a menor diferença, tá? De novo vou dizer isso. Mas para muita gente faz, e aí esses caras são serviços daqui para lá na frente, daqui a uns 30 anos. Olha, esse, eu vi aquele. E aí o cara lá da... É sempre assim, né? Meio que o que passou parece mais encantador, né? O passado sempre é mais encantador, mais florido. Você esquece todas as porcarias que aconteceram para que terminasse daquele jeito. Então o passado ele é mais glorioso. O presente é complicado. Você erra, você tem problema, você está submetido às opiniões e tal. Então é natural a gente florir um pouco mais o passado. Mas eu acho meio assustador o atual momento da seleção brasileira, tá? Eu discordo de muita coisa que o Romário fala, por sinal. Mas nessa situação, eu acho assustador o que a gente vê na seleção brasileira. Eu acho muito jogo ruim. Eu acho que os jogadores de talento da seleção brasileira não são decisivos na seleção brasileira e eu não sei porquê. A minha pergunta, ô Piperno, é o seguinte: tá um porre, tá um saco ver jogo de seleção brasileira, né? Ninguém nem mais sabe quando tem jogo de seleção brasileira. Essa é a verdade. As pessoas nem sabem. Se você tem um jogo da seleção pelas eliminatórias, sabe quando é Copa do Mundo e olhe lá. Porque se você tem um jogo de eliminatória e pergunta, você tá na academia, vai, na praia, tá no bar. Se você pergunta para 75%, 80% daquelas pessoas, você sabe o que tem hoje na televisão? O cara vai falar, não tem a menor ideia. Não sei. Não, eu prefiro assistir Netflix. Não, eu prefiro assistir YouTube. Não. As pessoas não têm ideia de que vai passar jogo da seleção. Ou seja, a gente chegou num nível que conseguiram, não sei se foi a CBF, se foi o nível dos jogadores, se foi o nível dos treinadores, conseguiram tirar o prazer do torcedor brasileiro de acompanhar a seleção. As pessoas cagam para a seleção brasileira. Cagam. Eu sou um que cago, só que eu tenho que fazer o programa aqui. Eu vou lá, assisto, às vezes até, vou comer rapidinho, vou ficar só escutando porque o jogo tá um saco, faço, não vou mentir, porque tá um porre. Vocês acham, eu concordo com o Romário, tá triste a seleção brasileira, mas a pergunta que eu faço era triste também lá atrás quando eram esses caras? Ou não? Porque eu fico com medo da gente esquecer jogos anteriores e só considerar as Copas do Mundo, porque eles ganharam a Copa do Mundo, né? 94 ganhou, 2002 ganhou, só que eu não tenho essa memória de elefante, como a gente diz, para lembrar como é que foram as eliminatórias. Eu lembro que 94 quase não foi, que o Romário decidiu no último jogo contra o Uruguai. Eu lembro que em 2002 teve momento de sufoco. A seleção já é um porre há muito tempo e o Romário pode ter exagerado nisso ou não. Ou realmente hoje é triste seleção brasileira, só hoje? Não, Pilhado, é claro que a seleção brasileira hoje ela está enfraquecida porque ela ainda não é um time, ela é um bando, né? Enfim, o Dorival tenta montar uma equipe com cara de time e não conseguiu ainda. Prova disso que o Brasil faz uma eliminatória em que o Equador tem jogado mais que a seleção brasileira. Se não fosse o Equador ter iniciado com 3 pontos a menos, o Equador estaria bem à frente do Brasil. E quando o Brasil foi jogar a Copa América, eu acho que era meio consenso que o Brasil chegou àquela Copa América com uma quarta força, atrás de Uruguai, Colômbia e Argentina. Então, esse é um momento novo, sim, esse é um momento diferente. Agora, veja, eu não gosto também de ficar comparando o tempo todo com o passado, e principalmente ex-jogador que faz isso, porque todos eles também, ou quase todos eles, viveram na seleção ciclos muito ruins, e aí de uma hora para outra acabou dando liga, especialmente em épocas aí de mundiais, quando a seleção ficou mais tempo juntos, porque, veja, em 90, por exemplo, o Brasil fez uma Copa do Mundo sofrível, né? O Brasil fez uma Copa do Mundo ruim, seleção do Lazzaroni. O Romário estava lá, embora sem condição física, porque estava se recuperando de uma lesão muito grave, sofrida lá na Holanda e tal. Então,
assim, nem sempre as coisas foram fáceis, nem sempre foi tudo rosa aí na seleção. Pô, lá atrás, por exemplo, em 1979, foi um escândalo quando a seleção brasileira perdeu o jogo para a Bolívia do Aragonês em La Paz. Então, até o Palmeiras foi lá e trouxe o Aragonês depois. Então, veja, eu também, embora a campanha na eliminatória até aqui seja muito ruim, seja pífia, o futebol sofrível, eu também não me assusto muito com isso e não acho que seja algo irreversível. Eu acho que o Brasil tem, sim, material humano para, de novo, fazer um bom time, como já aconteceu em outros momentos. Do Brasil ter ciclos ruins, jogar eliminatórias péssimas e, pertinho do Mundial, acertar o time. Como também, nós já testemunhamos, aconteceu o oposto. A última eliminatória do Brasil foi irrepreensível, o Brasil chegou na Copa do Mundo e acabou saindo, né, precocemente, em um jogo, aliás, no qual o Brasil atuou melhor. Sabe, esse negócio é futebol, não é uma ciência exata, mas eu não acho que essa geração seja ruim. E como eu disse ontem lá no nosso Canelada, eu acho que se o Neymar voltar à seleção brasileira, vai ser o momento em que o Neymar terá os melhores coadjuvantes da seleção com quem ele já atuou, principalmente por conta dos garotos que surgiram nesses últimos anos. Porque na seleção de 2014 não tinha nenhum grande jogador atuando com ele. Em 2018 era um time com alguns bons jogadores, mas também acho que não no nível desses garotos que estão chegando aí. E na de 22 também não. É uma situação que a seleção brasileira, ela pede, né, para receber essas críticas. Ela pede. Essa é a verdade. Os jogos são ruins, não tem resultado. Pô, olha a Copa América que fez a seleção brasileira, gente. A seleção brasileira conseguiu ser colocada como a 4ª potência do futebol sul-americano. Antes nem se discutia. Era Brasil e Argentina. Argentina, Brasil. Agora, a seleção brasileira ficou atrás. Antes mesmo de ter sido eliminada pelo Uruguai, ela já era considerada menos favorita que Colômbia, Uruguai e Argentina, pô. Assim, é ridículo. De verdade, é uma situação patética da seleção brasileira, onde os protagonistas não são protagonistas, onde o futebol é ruim. Então, na minha opinião, dessa vez o Romário tem razão. A gente vai mostrar já o que o Romário falou com o Neymar, falou sobre o Neymar. Mas, Flávio Prado, uma pergunta. Você deixou claro que não acha que o problema é jogador. Então o problema seria treinador ou o problema é CBF? Por quê? Porque o Brasil tem Vinícius Júnior, o Brasil tem Rodrigo, o Brasil tem o Rafinha, que é protagonista no Barcelona, que hoje tem Yamal, né, que é um Barcelona super falado, né, no futebol europeu. Começou melhor a temporada, deu uma queda, mas o Rafinha é um dos grandes jogadores dessa temporada. Tem o Estevão, que é um jovem de muito talento, que tem que ser trabalhado para essa Copa do Mundo de 2026. Tem o Endrick. E eu não vejo o Dorival trabalhando muito bem esses garotos. E nós temos uma safra ruim de treinadores no Brasil. Será então que o problema é treinador? Será que o problema é CBF? E não só o Dorival, tá? Todos os que passaram recentemente, eu incluo o Diniz, eu incluo o Ramon Menezes, eu incluo o Tite, que eu discordo de muitos, que para mim fez um trabalho bem meia boca na seleção brasileira. Será que o problema é o quê, Flávio, já que não é jogador? Bom, eu primeiro acho que o Tite está entre os principais treinadores dos últimos tempos do nosso futebol. Acho que o Diniz é um cara que tem uma capacidade muito grande de tirar leite de pedra, vide o Fluminense, né, que ele conseguiu fazer... conseguiu um título com aquela equipe, né, com aqueles jogadores, e o próprio Dorival já mostrou sua competência. Eu gostaria de ter um trabalho longo, um trabalho com um sistema previamente determinado. Acho que a CBF, captação de jogadores é muito ruim, poderia começar a fazer esse trabalho de criar um sistema, metodologia de trabalho, que é o que a Espanha faz, o que a Alemanha faz, o que a Bélgica faz, metodologia de trabalho, começando lá de baixo, desde a base mesmo, sub-15, sub-16, e fazendo aquela repetição para você ter um sistema que você quer trabalhar na seleção brasileira, supervisionado pelo técnico da seleção principal. E aí sim, você teria uma sistemática. Aí até qualquer
Como é o nome do Scaloni? Qualquer Scaloni da vida pode conseguir alguma coisa. Mas o Scaloni foi um acidente. Porque a impressão que dá é que a CBF é uma várzea, sem dúvida. Ela deveria e poderia fazer um sistema, como eu já falei, tipo Bélgica, tipo Alemanha, tipo a própria França, né? Mas ela não faz nada, ela só faz campeonato regional para garantir voto. Mas, independentemente disso, é uma questão de você acertar no último momento. A AFA é 10 vezes pior que a CBF. A AFA, olha, para ela ser uma zona, ela tem que melhorar muito. Aquela música Corriente 348, que era Luz Vermelha, foi feita para a AFA, em homenagem à AFA. É uma zona, é uma zona. E o time foi campeão do mundo. Então tem muito. E aqui há uma impaciência muito grande, há uma exigência, uma cobrança muito grande. Eu acho que o jogador no Brasil, quando ele vem para jogar pela seleção, ele vem sofrendo, ele fica desesperado. Ele joga com muito mais naturalidade no time dele do que aqui. E se você, hoje o futebol é muito coletivo, muito tático. E não existe varinha mágica. Não, tem que dar tempo. Acho que o Brasil chegou com 2 seleções bem competitivas nas 2 últimas Copas. Perdeu por detalhes, poderia ter vencido. O time do Brasil não era pior que o time da Argentina na última Copa. Não era pior. E acabou perdendo, essas coisas acontecem. E acabar com essa história de achar que o Brasil é o melhor futebol do mundo e vai ganhar todas as Copas. Não vai, não é o melhor futebol do mundo e não vai ganhar todas as Copas. Mas ele vai ser sempre protagonista. De repente, uma seleção que a gente menos espera do Brasil pode chegar a ganhar uma Copa do Mundo. Precisa ter um protagonista, claro. Esse protagonista hoje é o Neymar. Se não der com o Neymar, de repente vai aparecer o Estevão. Não sei, o Hendrick, a gente não sabe. Isso aí, de repente, aparece, né? Quem diria que em 58 apareceria o Pelé? O grande nome era o Didi. Né? Isso aí acontece. Então, há muita impaciência, né? E muito nariz empinado. O brasileiro acha que ele é o melhor do mundo, que ele é insuperável. Quando ele perde é um absurdo. Não tem absurdo nenhum, pô. Perder Copa é a coisa mais normal do mundo. A Itália não se classificou para 2 Copas. A Alemanha andou tomando porrada, perdeu, saindo em primeira fase. A Espanha saiu em primeira fase. Acho que é bem normal. É só baixar um pouco a bola e colocar que o Brasil é um dos melhores. De um grupo de 7, 8 seleções. Então, né, nessas 7, 8 seleções, pode ganhar ou pode perder, normal. Por isso que eu acho que um dia, Flávio, a FIFA, por pressão dos europeus, vai acabar mudando a regra para a naturalização do jogador. Porque hoje eles têm que esperar 5 anos e tal. No dia que a FIFA baixa a exemplo de outras federações esportivas para 2 anos, você vem para a Espanha, daqui 2 anos você pode ser cidadão espanhol. Vai ter muito garoto que está indo embora com 18 anos que não vai mais jogar pela seleção brasileira. Eu acho que no dia que acontecer isso, vai chegar um inglês, um espanhol, um alemão, um francês e falar, pô... Você pensou a seleção inglesa? O nível dela? Seleção inglesa. Sim. Se isso acontecer, então, com 2 anos naturalizar os caras que estão lá, eles fazem uma NBA. Ué, mas aí que tá o negócio. Você, enfim, imaginou chegar lá para um menino de 18 anos, escuta, você quer ficar aqui, jogar as eliminatórias com a gente, tudo estádio bonito, né, esse glamour todo, ou você quer ir jogar eliminatórias lá no Defensores del Chaco, tomar vaia não sei aonde? Isso vai seduzir a molecada de Brasil, Argentina, Colômbia, imagina. Então, acho que nós estamos correndo um sério risco em relação a isso. E também acho que não tem que ter essa pressão toda, né, essa tensão toda que está jogando mal eliminatório. Repito, a campanha do Brasil é pífia. Mas o Brasil vai se classificar. O importante é chegar em janeiro de 2026 com uma base boa. Aí sim, nós vamos ver o que vai acontecer. Prefiro que seja em junho, viu? Em junho? É, porque você quer ganhar, né? Como eu já falei, pra mim tanto faz ganhar ou perder, não muda coisa não pra mim. Mas se for pra ganhar, tem que estar bem em junho. Já a seleção da Itália de 82, né? É nego preso, pô. O cara saiu da cadeia, foi pro estádio e ganharam a Copa do Mundo. Essas coisas acontecem, né? E a própria seleção da Argentina, meu Deus do céu. A seleção da Argentina era uma tragédia até que ganhou aquele jogo aqui do Brasil na Copa América, eles começaram a acreditar que podiam. E aí foram. É isso aí. E perderam da Arábia, quase perderam da Holanda. Foi um... Acontece, isso faz parte do futebol, faz parte do jogo. É só a gente baixar a bola, não achar que o Brasil é imbatível, que o Brasil perdeu um escândalo, uma vergonha. Normal. Faz parte do negócio. O Brasil é um dos. E mesmo assim não tem uma estrutura de time montada, né? Não tem uma metodologia de trabalho para ganhar. A Argentina também não tem e ganhou, então dá para ganhar do jeito que está. Mas seria menos difícil se você tivesse uma estrutura montada. Bom, a gente segue no YouTube e eu já tô vendo aqui que eu fico, né, olhando aqui as redes sociais, que o Ronaldo teria dito o seguinte, tá? A gente vai mostrar antes da declaração do Romário sobre o Neymar, mas o Ronaldo teria dito o seguinte sobre ser presidente da CBF, que é um objetivo que ele tem.
A seleção vive um momento delicado. Se eu puder concorrer numa eleição justa, estarei preparado para assumir esse novo desafio. Foi isso que disse o Ronaldo. A gente vai falar sobre isso, porque a gente sabe que as coisas envolvendo o CBF nunca são muito justas, né? Ainda mais eleição, onde tem tanta federação e até os próprios clubes envolvidos, mas é mais aquela corja, né? De federações todas envolvidas com dirigentes, e a gente vai falar sobre tudo isso. Mas antes, o Romário conversou com o Neymar, né? Ele esteve com o Neymar. E o Romário disse o seguinte, abre aspas para o Romário: o Neymar esteve lá em casa. É muito amigo meu e do Romarinho. Tomamos um café, trocamos ideia. É claro que falamos de seleção brasileira, da volta dele. Está bastante ansioso em voltar a vestir a camisa da seleção. O mais importante é que ele tem bastante consciência da responsabilidade daqui para frente, especialmente até a próxima Copa do Mundo. Temos que continuar com esperança e pensamento positivo para o Brasil se acertar. As dificuldades existem, mas com o Neymar, com certeza, serão menores, mas vão existir. Foi o que disse o Romário. O Romário realmente, né, ele é parceiro ali do Neymar, os amigos do Neymar são amigos do Romarinho, o Neymar é amigo do Romarinho, né? É uma galera ali que se conhece da noite ali no Rio de Janeiro, né? E eu sei porque eu conheço grande parte deles. Agora, o Romário diz que o Neymar tem consciência da responsabilidade dele para a Copa do Mundo de 2026. O Neymar, a gente falou ontem aqui, numa entrevista que ele deu para uma rádio francesa, ele disse que quer jogar a Copa do Mundo. Isso depois dele ter dado uma entrevista colocando em dúvida se iria ou não defender a seleção brasileira na Copa de 2026. Agora, é o que o Romário disse, né, gente? Que o Neymar tem noção da sua responsabilidade, que o Neymar sabe o quanto ele é importante para a seleção brasileira e o quanto ele vai precisar focar. Agora, todos nós sabemos, não precisa o Romário dizer, que o Neymar será muito importante. Eu concordo que com ele vai ser muito mais fácil do Brasil conseguir alguma coisa. Eu concordo que com ele a seleção brasileira é outra, porque tecnicamente não tem igual. Agora, eu não concordo que o Neymar tem ideia da responsabilidade dele. Eu acho que ele tem que ser mais responsável para chegar voando em 2026, Fábio Piperno. Ô, Pilhado, a primeira questão nisso tudo é saber qual será o Neymar de 2026. Vai ser um jogador fisicamente inteiraço ou vai ser um Neymar capenga como nas últimas Copas? E veja, não por culpa dele, Neymar infelizmente acabou sofrendo lesões antes aí dos mundiais. E veja, estou muito à vontade para falar disso, porque eu também já fiz um monte de críticas aí, essa questão de alguns exageros extracampo, né, e tal. Enfim, momentos em que eu achei que ele pudesse estar um pouco mais contido. Mesmo dentro de campo, aquela história lá de 2018 que rodou o mundo, das encenações dele rolando em campo, enfim. O Neymar é um fora de série. E eu não acho que o Neymar tenha negligenciado a sua recuperação para jogar a Copa do Mundo. Eu acho que, infelizmente, ele sofreu fraturas, né? Não é um negócio banal. Então, por conta disso e pelo histórico recente de lesões, e elas são cada vez mais frequentes, de recuperações mais lentas, eu não faço a menor ideia de qual será o Neymar de 2026. Agora, é evidente que, com o Neymar em boa forma, o Brasil vai ter possibilidades muito maiores, porque o Brasil não tem outro jogador ainda mais completo, melhor e tal, do que o Neymar de 2022, por exemplo, que foi a última versão Neymar que a gente viu. E aí estou falando Neymar de clube e seleção. Depois disso ele praticamente nem jogou mais. Então, o Romário falou mais ou menos o óbvio, quer dizer, o Brasil precisa do Neymar para formar uma seleção ainda mais forte. Se o Neymar quiser jogar uma Copa do Mundo na sua plenitude, ele vai ter que se dedicar a isso. E talvez até seria aí um ajuste, porque, veja,
o Neymar sofreu uma lesão no meio da Copa de 2014 e nas outras duas ele chegou lá baleado. É uma situação que o Neymar realmente teve azar nas Copas do Mundo, né? O Romário traz essa opinião, é mais um craque dizendo que o Neymar pode ser fundamental, né, para essa seleção brasileira. O Flávio já deu muita opinião sobre isso ontem, né? Que a gente falou muito sobre isso.